tomando o seu assento. Aos levitas, muito obrigado por esse louvor tão bom, tão especial, tão abençoado. Queridos, para nós ganharmos tempo, eu quero convidá-los à palavra de Deus. Nós temos esse tema nesta noite: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Constantemente nós somos, como pastores, como psicólogos, como amigos, familiares, nós somos indagados com essa pergunta: por que isso, por que essa situação veio sobre mim? Não tinha uma outra pessoa? O que foi que eu fiz de errado? Onde é que estava Deus quando permitiu tal mazela sobre a minha vida, tal situação sobre a minha vida? Porque a gente, às vezes, servindo a Deus e aparentemente, não é, nos seus caminhos, fazendo aquilo que, obviamente, se parece ser correto, porque então que sobre nós, em alguns momentos, vem a adversidade. Alguns irmãos ainda, de forma mais ampla, dizem: pastor, eu sei lá, eu sou honesto, sou trabalhador, eu tenho servido a Deus, sou dizimista, inclusive, não atraso o meu dízimo, primeira coisa que eu faço é dizimar. Por que às vezes vem algum tipo de situação lá, um prejuízo, queimou a máquina de lavar, meu Deus, vai dar tanto? Por que isso, né? Olha, a primeira coisa que eu faço antes de pagar as minhas contas, inclusive, é dizimar. Por que isso acontece? Não é? Não existe uma promessa de Deus de que Deus iria repreender o devorador, ou então, quando a doença acomete os nossos filhos, e aí para quem é pai, para quem é mãe, sabe que algum mal, alguma adversidade que venha sobre os filhos é pior do que vir sobre nós. Nós sentimos muito mais quando nossos filhos são afetados, seja com uma doença, ou alguém vai lá e dá um beliscão no filho, dói mais em nós do que no próprio filho. Por quê? Porque logo o meu filho, não tinha tantas crianças no mundo, porque justamente com o meu filho. Situações ruins diariamente permeiam o pensamento humano, no sentido de entender por que algumas coisas acontecem. E a minha intenção nesta noite com esse tema não é querer fazer com que vocês entendam alguma coisa, mas é simplesmente trazer luz, a luz da palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, e com ela nós trilharmos um caminho para que possamos ser conduzidos e não nos perder. Porque muitas pessoas, em meio às adversidades, elas questionam Deus de tal maneira que elas se perdem, elas não reconhecem mais Deus, e nem se reconhecem, não reconhecem mais a sua fé, e assim por diante. Como eu disse para vocês, acho que foi na ceia, eu citando aquele filme, se eu não me engano, Milagre do Paraíso, acho que é mais ou menos isso. Eu citei a vocês o testemunho daquela mãe que tem um dilema com uma filha, uma doença incurável, e quando ela vai testemunhar no culto, na igreja na qual ela congregava, ela vai testemunhar e vai dizer que em algum momento ela não acreditou mais em Deus, que em algum momento ela perdeu a fé, que em algum momento ela se perdeu, que em algum momento ela não acreditava mais em Deus, que Deus era esse que permitiu que uma doença tão grave afetasse uma criança tão inocente e tão cheia de fé. Por que não pegar aí uma criança que está roubando, está fazendo mal, não é? Eu por 2 anos e a pastora fizemos um estágio na casa de saúde, na ala ali, na seção dos dependentes ali, das crianças, infratores com dependência química, e crianças com 12 anos já tinham assim histórico de atrocidades, assim, coisas que nem marginal de idade já tinham feito, de queimar a gente, de judiar, de arrancar unha. Meu Deus do céu, eu olhava as piadas, a história deles, o histórico deles, com 12 anos já no crack, assalto à mão armada. Meu Deus do céu. Alguns já com 13 anos, já com AIDS. Meu pai do céu, uma vida promíscua. Por que Deus então, vamos dizer assim, não castiga essas crianças?
Por que castigar uma criança dentro da igreja, cheia de fé, bem criada? Essas coisas, elas permeiam o pensamento humano. Por que eu, né? Por que algumas coisas acontecem comigo? São questionamentos que nos atravessam diariamente. Ainda mais quando a gente está caminhando pelo caminho que acredita ser o caminho justo, o caminho da luz, o caminho da bondade. Porque eu, sendo uma pessoa boa, coisas más me sobrevêm, me acontecem. Então, a minha intenção nesta noite é, em 2 etapas, hoje dar uma introdução para você, e na semana que vem, propriamente dito, nós nos aprofundarmos nesse tema. E eu quero convidá-los à palavra de Deus para 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, verso 22 e verso 23. 2 Samuel, lá no Primeiro Testamento, depois de 1 Samuel, é claro, lá de 1 Samuel, capítulo 12, 22 a 23. Diz assim, queridos: respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Só para você entender esse contexto, a maioria deve saber, Salomão, ele teve um filho com Betseba, de uma relação não consensual, de uma relação não aceita perante Deus, porque ele era casado e ela também. E dessa relação tiveram um filho, e a criança estava prestes a morrer, estava prestes a falecer. Durante o período que essa criança estava nessa situação, morre, não é? Ele não quis comer nada, só jejuando, só orando, nem a sua higiene ele fez mais, tão desesperado que ele estava esperando que Deus fizesse um milagre. E às vezes é exatamente isso. Às vezes nós agimos com atitudes achando que Deus vai ter pena de nós, né? Às vezes a gente ora com algumas orações e ações como se nós estivéssemos tratando com um superior, e um superior humano, né? Senhor, fulano, com um ar penoso, como se Deus fosse agir por nós com pena. E aprenda uma coisa, queridos: Deus nunca vai agir por nós movido por pena. Seres humanos às vezes são comovidos por esse sentimento, mas Deus, ele não se move por nós, embora Deus é cheio de compaixão e de misericórdia. Mas Deus não vai agir por nós porque nós vamos estar lá com aquela, sabe, aquela carinha ali, aquele jeitinho: Senhor, por favor, meu Deus. E aí Deus vai se comover do nosso jeito e vai nos acolher. Na verdade, Deus se move em nosso favor sempre quando nós temos uma atitude de fé. Sempre com fé. É a nossa fé que vai mexer com Deus, que vai chamar a atenção de Deus. É a nossa fé, é a nossa determinação, é a nossa disposição. Nunca Deus vai agir por nós porque Deus está com pena de nós. Não, mas Deus sempre vai reagir mediante a nossa reação, do nosso coração, de nosso arrependimento, de disposição, de posição, de atitudes. Deus sempre vai agir assim. Deus nunca vai agir por nós com pena, embora ele é cheio de misericórdia. E aqui, o rei Davi, ele até se colocou numa condição de penúria. Além de jejuar, além de orar, ele nem fez a sua higiene. Ficou por dias assim, ao ponto que os seus soldados, os seus subordinados,
ficaram preocupados com ele, porque ele não vinha comer, não vinha se alimentar. E aí, até que a criança morreu. Até que a criança veio a óbito. Aí, entre os seus generais, os seus soldados, havia o questionamento: quem é que vai dar notícia para ele? Se ele, enquanto a criança estava viva, ele não queria comer, ele não queria se alimentar, nem a higiene ele fez, o que esse homem vai fazer? Ele é capaz de fazer uma loucura pior. Se ele não quer conversar com ninguém, ele está lá isolado no canto escuro, chorando, clamando, não quer comer, não quer escovar os dentes, não quer tomar banho. O que vai acontecer quando nós dermos a notícia que o filho morreu, que o filho veio a óbito? E aí, minha gente, ficaram se questionando quem iria levar a notícia, até que um se levantou e disse: eu vou lá dar a notícia. E quando ele chega lá e diz: olha, rei, eu preciso lhe contar que o pior veio, o pior aconteceu. Seu filho morreu. Meus irmãos, por várias situações, por vários momentos, eu e a pastora tivemos que dar notícias trágicas para pessoas, como essas, por exemplo. Olha, a pessoa lá morreu. Isso não é fácil para a gente, sabe? É uma situação bem complexa. Tem que chegar para alguém e lhe dar uma notícia de um óbito, uma notícia ruim. O exame, o exame não deu favorável. Você tem que ter todo o jeito, porque dependendo de como você diz, piora a situação. E às vezes tem profissionais da saúde que eles pioram a situação. Eles não sabem dar uma notícia, chegam no seco e jogam para a pessoa e deixam a pessoa se virar, não é? Mas é muito importante ter esse jeito. Por várias vezes nós somos levados a ter que partilhar com famílias, com pessoas, situações trágicas, ter que sentar com a pessoa e contar o episódio, não é? Essas situações não são fáceis, e eu me coloco na condição desse guerreiro de Davi, que foi ele dar a notícia, e ele esperava de Davi uma reação terrível, porque todos pensavam, repito, enquanto o menino estava vivo, a reação dele era isolamento, a tristeza, não queria comer. Imagine quando demos a notícia. E quando dão a notícia, para a surpresa de todos, Davi se assenta, Davi recobra as forças, Davi se levanta e diz: eu quero água, eu quero lavar o rosto, eu quero fazer a higiene, eu quero pão para comer, eu quero alguma coisa para beber. E eles não entenderam qual foi o porquê essa reação. Porque quando você está numa situação de sentimentos ruins, eles só tendem a piorar. Quando você está numa situação de declive, a velocidade só tende a aumentar. Quando você está numa situação de tragédia, as coisas tendem mais a se complicar. Então eles esperavam de Davi um desmaio. Quantas pessoas em velório, né? Quando o caixão vai saindo, elas desmaiam, não é? Desmaiam, gritam, não é? Cai no chão. Quando está enterrando o caixão, não tem mais o que fazer mesmo, não vai ver mais a pessoa, sabe? Quando vai se aproximando mais situações, só vai piorando os sentimentos. E eles esperavam isso de Davi, e ao contrário. E a vida é bem assim. Algumas pessoas reagem diferente às tragédias da vida. Nenhum ser humano é igual, ninguém sente igual, ninguém percebe a dor igual. É por isso que cada pessoa é muito particular, os seus sentimentos. Uma pessoa que perdeu a unha, eu vou dizer: isso é bobagem, está chorando porque perdeu a unha. A gente não sabe o quanto essa pessoa preza pela unha. Eu nunca vou me esquecer do episódio, parece piada, mas foi bem sério. Um dia eu cheguei de manhã aqui na igreja e tinha uma família muito querida nossa. Eles devem estar nos acompanhando, eles sempre nos acompanham o culto. Eles estão morando em Santa Catarina. E cheguei, terminou o culto, eu fui lá no escritório, ver alguma coisa, atender alguém. Quando eu voltei aqui, eu fui lá pegar um café. E quando eu entro aqui, está o irmão nessa cadeira aqui da frente, atirado para trás assim, aos prantos. A esposa dele chorando aqui na outra cadeira, chorando assim de soluçar. E a moça mais nova, ele tem duas meninas, duas moças. E a moça mais nova aqui assim ao pranto. Quando eu entrei aqui no corredor, que eu vi com o café assim, ó. Eu vi com o café e já tinha terminado o culto.
Aquela cena assim, o irmão assim, jogado para trás, chorando. Ai, meu Deus, por quê? Eu digo, meu pai do céu. A irmã aqui chorando na cadeira e a moça. Primeira coisa que eu pensei é, morreu a menina, morreu uma das filhas. Meu Deus do céu. Meu coração palpitou, digo, meu pai, o que eu vou dizer agora? O que vamos fazer? Depois de um culto tão glorioso, eu acho que era um culto de ceia, um culto tão bom. Eu confesso que eu estava tomando um café, eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Eu não sei onde eu deixei aquele café. Acho que eu deixei em algum banco. E vim aqui, eu digo, meu Deus, morreu uma das meninas. Aí eu vi que a mais nova estava aqui, eu pensei, foi a mais velha. Eu digo, meu pai do céu. Meu Deus do céu, misericórdia. Quando eu cheguei aqui, sentei e abracei o irmão. Meu irmão, o que houve? O que aconteceu? Morreu, pastor. Eu digo, meu Deus, morreu mesmo. Pastor, morreu, meu Deus. Por que o senhor deixou acontecer? Eu digo, meu irmão de Deus. E foi ficando apavorado. Porque como pastor, a gente, está entrelaçado com as famílias da igreja. Um se alegra, a gente se alegra também. A gente comemora o aniversário de alguém, a festa de outro, o casamento de outro, 50 anos de casado, 20 anos, sei lá. A gente chora quando alguém sofre também. Eu digo, meu Deus do céu, morreu, irmão, morreu, o pastor morreu, por que isso aconteceu? Eu digo, meu irmão, o que aconteceu? Como é que foi isso, meu irmão? Como é quem morreu? Aí falei o nome da filha, a fulana morreu. Aí ele disse, não, pastor, a minha cadelinha morreu. Eu digo, meu Deus do céu, não pode ser verdade uma coisa dessa. Isso me corre me mata do coração. Irmãos, não façam isso quando eu tiver uns 60 anos, vai me matar do coração. Você não acredita que ele me disse isso? Meu Deus do céu. Eu disse, quem? A fulana? Irmão, meu Deus do céu. A fulana morreu. Ele disse, não, pastor, não. A minha cadelinha morreu. Eu digo, meu Deus do céu, misericórdia. Eu digo, meu irmão, eu estou com a mimada do coração. Eu que ia morrer, irmão. Mas, pastor, o senhor não faz ideia, aquela cadelinha, não sei o quê. E a cadelinha. Estava assim, a família destruída aqui por causa da cadelinha. Eu digo, meu Deus do céu. Não, Cada um, Mas, para eles, naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, tudo isso por causa de uma cadela, mano. Mas, por outro lado, E parece que a filha, essa menina que não estava no culto, exatamente ela que não estava no culto, parece que desceu para a avenida, a cadela correu, o cachorro matou. Por isso que eu senti falta dela e pensei que fosse ela. Veja, para a família, a cadela, a cachorrinha era como se fosse da família. Então os sentimentos estavam ali. Para quem veio de fora, quem sabe não precisava tanto. Mas a cadela estava andando com eles, se apegaram, Cada um sabe dos seus sentimentos. Eu tenho dito a vocês que a gente precisa tomar cuidado quando vai consolar alguém e dizer, eu sei que você está sentindo. Não, a gente não sabe o que o outro está sentindo. Mas eu também perdi um parente, eu também perdi um cachorro, eu também perdi o emprego. Eu sei o que é perder o emprego, mas você não sabe, na verdade, porque cada emprego é um emprego, cada cachorro é um cachorro, cada história é uma história. Cada parente, cada familiar, cada pessoa envolvida são diferentes. Os sentimentos são diferentes. Então a gente não pode dizer, a gente diz por dizer, por supor, achar que compreende, mas os sentimentos são diferenciados, Porque as histórias são outras. Então dizer, eu entendo a sua dor, eu sei qual é a sua dor, isso não é verdade. A gente não sabe, porque cada dor é única, porque cada história é única. Para aquela família, aquela cachorra era o máximo. Então, cada um tem os seus sentimentos, tem as suas histórias. A gente precisa entender cada um, porque cada pessoa, ela é única. E cada pessoa vai reagir diante de uma adversidade de forma diferente. E o que se pensava um dia Davi, é que ele fosse agora querer se matar. Mas não. Davi, quando chega a notícia que o filho de fato faleceu, ele diz, me dê comida, me dê água, me dê pão. E ele vai reagir e vão perguntar para ele, por isso esse texto, por que você fez isso?
E ele vai dizer: enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança que Deus viesse ter misericórdia dele. Eu jejuei, eu orei, eu busquei, eu lamentei, eu fiz a minha parte, esperando que Deus, de alguma forma, se compadecesse, Deus tivesse misericórdia, salvasse a criança. Deus, por fim, achou por bem de não. O que eu posso fazer? Eu vou me levantar e eu vou seguir a minha vida. O que vai me adiantar? Se ele já morreu, eu não vou morrer com ele, eu vou seguir minha vida. Daí Davi se levanta. Esse é o contexto dessa narrativa. E o que tem a ver conosco? Tem a ver conosco e com essa mensagem por que uma criança tem a ver com o pecado do seu pai e da sua mãe? Por que aquela criança teve que vir a óbito em função do pecado do seu pai e da sua mãe? Por que aquela criança veio ao mundo só para morrer? Qual é o propósito nisso? Qual é o objetivo disso? E aí essa pergunta aqui diariamente permeia o pensamento humano: por que eu, sendo uma pessoa boa, sobre mim acontecem situações ruins? Porque jovens no auge da sua juventude, dali a pouco são acometidos pela morte? Porque crianças tão desejadas, tão amadas, e não são poucos casos, tão amadas, tão queridas, tão projetadas, vêm ao mundo com defeitos? Para os pais não tem defeito, mas para a sociedade elas têm. Vêm com alguma deficiência, alguma debilidade. Por que isso? Porque entre milhares de crianças que estão nascendo, porque justamente aquela criança veio com aquela síndrome, com aquela doença, com aquela deficiência, com aquela mazela. O porquê disso? Por que dessas coisas elas sobrevêm sobre nós? Porque pessoas de fé, pessoas de oração, pessoas que estão buscando a Deus, por que elas perdem o emprego? Porque de repente elas estão bem e um câncer vem sobre elas. Há uns 2 anos atrás nós atendemos um caso aqui na igreja e oramos muito, clamamos muito, visitamos no hospital um casal jovem, inclusive, ambos tudo para estar bem, com 2 crianças pequenas assim. Eu acho que um deveria ter 2 anos, a outra 3 anos, um casal de criança, coisa mais linda, 2 loirinhos assim, branquinhos. E a mãe, muito nova, foi acometida de um câncer, e muito rápido, ela veio a óbito. Aí quando ela estava naquela fase terminal, começaram a vir aqui para a igreja, e nós demos uma assessoria e tal, e acompanhamos no hospital até o óbito. E a gente fica pensando, por que essas coisas acontecem assim, com pessoas novas, saudáveis? Eu disse para vocês um tempo atrás que há uma fala no filme, na série Senhor dos Anéis, onde o rei, um dos reis, está no túmulo do filho, e quando ele fica sabendo da morte do filho, ele vai para o túmulo, e ele chora diante do túmulo, e ele diz assim: nunca isso deveria acontecer, nunca um pai deveria enterrar seu filho, nunca um pai deveria enterrar seus filhos. Essa é uma frase verdadeira, porque não é a ordem natural os pais enterrarem os filhos, mas os filhos enterrarem seus pais. Por que às vezes a ordem natural das coisas, elas estão invertidas? São perguntas e questionamentos que nós, seres humanos, fazemos, e que muitas vezes somos condenados. Eu digo a vocês, não é errado fazer esses questionamentos, porque isso diz de nós. Muitas vezes nós nos sentimos duplamente culpados porque estamos questionando, e nos sentimos culpados porque alguém nos culpa. Tu não tem que estar perguntando isso, tu não tem que estar fazendo isso, tu não tem que estar assim, tu tem que confiar em Deus. Mas às vezes a gente não consegue confiar em Deus. Às vezes nem sempre a gente consegue ter fé. Por quê? Porque nós não somos apenas um ser espiritual, minha gente. Nós também somos seres humanos que são falhos,
que são imperfeitos, e nessas horas que nós vacilamos, ainda assim, às vezes vacilando, isso não quer dizer que de verdade nós não queremos a Deus. E eu já estive com famílias que diziam: pastor, eu não quero a Deus, que Deus é esse que não me socorreu nesse momento? Mas na verdade eu sei que no fundo do coração, aquela pessoa, ela quer Deus, ela só está desesperada. E se Deus não me entender isso, Ele não é Deus, porque eu como humano entendo. Eu entendo uma família quando meio à tragédia diz: eu não quero saber de Deus. Eu como humano entendo, como pastor, eu entendo de que ela está dizendo porque está desesperada. Na verdade ela quer Deus. Na verdade ela quer Deus. É só uma forma de se expressar diante do desespero. E se Deus não me entender isso, Ele não é Deus. Mas Deus é Deus e Ele entende o sofrimento humano. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça com alegria. É fácil o ser humano questionar a bondade de Deus diante da adversidade, queridos. Quem sabe alguns de nós já o fez em algum momento. Não é difícil. Na verdade, é fácil diante das tragédias humanas, as adversidades, atrocidades, nós questionarmos a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Se Deus realmente fosse bom, nós indagamos, Ele não deixaria que algumas mazelas viessem sobre nós. Se Deus realmente fosse rico em bondade, Ele não permitiria que nenhum mal nos acontecesse, até porque há uma promessa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. E escute, o diabo com facilidade tem mania de jogar para nós as promessas de Deus, para fazer-nos vacilar. Foi isso que ele fez com Jesus. Quando ele vai tentar Jesus, ele vai dizer: mas não existe uma promessa, Ele não vai deixar que você tropece em nenhuma pedra, te joga daqui, te lance daqui de cima. Não existe uma promessa de que Ele daria ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os caminhos. É certo, Jesus não vai questionar a promessa de Deus com relação ao diabo. Jesus não vai debater a promessa de Deus. O que está em jogo aqui com Jesus e o diabo não é a promessa de Deus, mas o que de fato Jesus estava ali fazendo. Ele estava ali num propósito de jejum, de oração, e ele deveria terminar aquela lida, aquela labuta, houvesse o que houvesse, tivesse ele o que passar. Nessa vida, minha gente, nós temos, todos nós, uma missão. Nessa vida, todos nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. E elas muitas vezes estão recheadas de coisas ruins. Mas mesmo as coisas ruins, elas fazem parte da nossa vida. Já pregou o pastor Jefferson no domingo. Mesmo as coisas ruins e muito mais as ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Ou faça com alegria. Seria tão simples se com o estalar de dedos as coisas se resolvessem na nossa vida. Esses dias, o Samuel, o Samuca do pastor Arnoldo, esses dias ele disse para mim assim: tio, às vezes ele se confunde, ele me chama de tio, ele me chama de padrinho, me chama de pastor. Ele não sabe ainda quem eu sou para ele. Ele me chama de tio, me chama de padrinho, me chama de pastor. Ele: ô pastor, me diz uma coisa. Aí esses dias ele me disse a mim: que super-herói tu queria ser? Olha que interessante. Que super-herói, tio, tu queria ser? Ele disse: eu queria ser o Homem-Aranha. E às vezes ele sobe nas paredes, precisa ver. Na casa do meu sogro, ele fica entre duas portas, fica no meio da porta, e ele sobe a parede. Não sei como é que ele faz aquilo. Às vezes ele sobe lá em casa e ele corre assim, ele se arrasta. O que tu é, rapaz? O que tu é? Eu sou um Homem-Aranha. E fica se arrastando. Ele experimentou: que super-herói tu queria ser? Que poderes tu queria ser? E eu brincando com ele disse: eu queria ser o Lanterna Verde. Eu brinquei com ele e disse:
Eu queria ser o Lanterna Verde. Sério, tio? Eu digo, sim, claro. Quando criança eu ganhei uma... Alguém me deu, não lembro quem. Eu deveria ter, 6, 7 anos. Alguém me deu uma camisa do Lanterna Verde, com um anel. Acho que até tem até hoje por aí. Uma camisa verde com um baita anel do Lanterna Verde. E eu vesti o personagem, e eu arranjei um anel, e eu era o Lanterna Verde. Eu por muitos anos queria ser o Lanterna Verde. Com o anel, o Lanterna Verde faz tudo, né? Projeta tudo, faz carro, faz casa, faz escudo, salva as pessoas, né? Eu por muito tempo quis ser o Lanterna Verde. Eu brinquei com ele e disse: Sam, eu queria ser o Lanterna Verde. Ai, que legal, nós poderíamos fazer uma dupla. Eu digo, uma dupla dinâmica, Homem-Aranha e Lanterna Verde. Nós vamos salvar o mundo. Depois eu fiquei pensando, por que não ser um herói melhor? Por que não ser um herói perfeito? Não supostamente, mas perfeito. Quem é o nosso herói? Quem é o nosso herói? Depois, com ele, eu fiquei pensando, por que não ser como Jesus? Não que eu queira ser Jesus, não que sejamos como Jesus, porque o máximo que a gente pode ser é imitador dele. Mas eu fiquei pensando, por que não ser como Jesus? Não seria mais fácil? Isso seria o modelo para nós, em vez de ser o Lanterna Verde? Jesus, a gente o olha e vê ele mais regrado, mais certinho, não é? Jesus, a gente vê ele cumprindo a vontade do Pai, não fazendo o que ele queria, mas o que o Pai queria. Por outro lado, se a gente quer se parecer com Jesus, nós vamos ver o quanto Jesus sofreu. E olhe, e uma observação, foi muito complicado para a igreja evangelizar os nórdicos, evangelizar os vikings, porque a cultura dos vikings, dos nórdicos, era de que os deuses deles eram deuses musculosos. Na mitologia nórdica, Odin, que é o pai dos deuses, é esse deus musculoso, sarado, malhado. Os deuses nórdicos, eles passam na academia, eles são sarados, são turbinados, os braços são desse tamanho assim, as espadas são grandes, escudos, tem muitos poderes. Você pega Thor, na mitologia nórdica, que é um dos filhos de Odin. Thor é o deus do trovão. Thor é poderoso, tem o peito dessa largura assim, ó, parece um peito de um pitbull, não é? Thor tem um martelo que ninguém consegue levantar, a não ser ele mesmo, porque ele é o poderoso. Aí quando os nórdicos vão ser evangelizados pela igreja, que a igreja apresenta o Deus deles, o nosso Deus, o Deus da igreja, o nosso herói, é um crucificado, esquelético, magro, não é sarado, não é bombado, é crucificado. Para eles é complicado entender, seguir um Deus que foi preso numa cruz, que não tem músculos, que não tem uma espada, que não tem um martelo poderoso, que não tem uma espada inflamada, que não tem um arco que alcança os céus, que não tem poderes assim visíveis, que não tem músculos. Para eles é complicado aceitar um Deus que foi crucificado pelos homens. Eles não entendem isso. Por isso que é muito complicado evangelizar, que foi muito complicado evangelizar os nórdicos, os vikings, por causa dessa figura de linguagem que se apresenta. Um Jesus, um herói muito diferente dos seus heróis. Escute uma coisa, querido. O nosso herói, a história dele é pautada com sofrimento. Quando ele é prometido e ele nasce, logo após ele receber o presente dos reis magos, logo após ele receber incenso, ouro e mirra, começa a perseguição. Os seus pais têm que fugir para o Egito, porque Herodes quer matar ele. Começa ali, logo em seguida, a recompensa começa ali
toda a demanda de sofrimento do nosso herói, de Jesus. Depois ele volta. E aí, com 30 anos, ele vai passar a noite inteira orando. Observe isso. Ele vai passar a noite inteira orando no monte, para escolher 12 homens, para escolher 12 discípulos. Depois de orar a noite inteira, ele desce do monte e a dedo, ele escolhe 12 homens. Aqueles 12 homens, por 3 anos e meio, vão lhe dar tanto trabalho que você não imagina. Pedro vai negar, Judas vai trair. Depois eles brigam entre eles. Antes eles brigam entre eles para ver quem vai ser o maior no reino dos céus. Esses discípulos que foram apontados, escolhidos, com muita oração, meu Deus, eles vão complicar a vida de Jesus o tempo todo, os 3 anos e meio. Se fosse nós, alguém diria: é falta de oração, é porque orou pouco. Às vezes, meus irmãos, a gente fica em conflitos, e aprenda isso. Não existe oração suficiente. Às vezes a gente diz: nós vamos fazer 24 horas de oração por uma situação. Para Deus não existe. A gente ora, estabelece períodos para melhor nos organizarmos, mas não existe uma oração suficiente que vai mexer com Deus, que vai resolver problema. Você lembra da fala do centurião com Jesus, que ele vai dizer: mestre, apenas uma palavra, o senhor não precisa nem lá em casa, apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. O senhor não precisa nem lá em casa, o senhor não precisa nem colocar as mãos, orar, me visitar, basta uma palavra e o meu servo será curado. Então, às vezes nós achamos que algumas coisas não acontecem na nossa vida, é porque eu estou orando pouco. Aprenda uma coisa: não existe oração suficiente. Hoje eu orei 3 horas, é suficiente. Pode ser para um, mas não é para outro. Sabe, querido, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus não fica contando assim, ó: que bom, você orou 40 minutos, parabéns, meu filho. Quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Quanto tempo você passa na televisão? Quanto tempo a gente passa papeando à toa? Faça um cálculo disso, e aí veja quanto tempo a gente passa com Deus. Aí a gente precisa ter o pensamento de: eu preciso passar mais tempo com quem tem fundamento, com quem vale a pena. Então vale a pena eu passar algum tempo diante de Deus, mais do que estar na frente da televisão, então eu vou para Deus. Mas não pensando de que, contando o tempo, eu orei 2 horas, eu orei 1 hora. Algumas coisas não aconteceram na minha vida porque foi falta de oração. E aí às vezes a gente fica querendo achar os culpados. Isso não veio porque eu orei pouco, eu jejuei pouco, eu vou ter que jejuar mais, eu vou ter que orar mais. Como se o mérito disso é que fosse atrair o bem. Mas o que trai o bem é a bondade, o amor e a própria misericórdia de Deus. Você pode aplaudir o Senhor ou faça com alegria. Melhore o seu aplauso com mais vontade. Oh, glória a Deus. Escute uma coisa, queridos. Jesus, depois de orar a noite inteira, escolhe os discípulos e mesmo assim eles vão dar trabalho. Às vezes, sabe aquela coisa, por exemplo, os irmãos dizem: pastor, unge o meu carro. Eu comprei um carro novo e quero que o senhor ore e consagre o carro, ou vamos dar graças por esse carro. E a gente ora e pede que Deus acoberte o carro, a família, tal. Mas isso não quer dizer, querido, que com isso você está selado. Nunca mais o seu pneu vai furar. Mas o pastor orou pelo meu carro. Por que furou o pneu? A oração não foi forte. Não é isso, minha gente. Nós estamos no mundo. Se você sai ali fora, estiver chovendo, bom e mal, vai pegar chuva. Bons e maus, honestos e desonestos, o sol nasce para todos. Esse adágio popular é uma verdade. As circunstâncias da vida estão para todos. Eu quero convidar você para ler um texto comigo. Vamos lá para Romanos, por favor. Romanos capítulo 8.
verso 32. Romanos 8, 32. Romanos, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí nós temos Romanos, capítulo 8, verso 32. Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 8, verso 32, que diz: aquele que nem poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, ou o autor desse livro está querendo dizer? Que Deus permitiu que o próprio filho, seu filho, fosse crucificado, que o seu próprio filho passasse por situações adversas, e nós não passaremos? Nós somos melhores do que Jesus? Nós somos melhores do que o Senhor? Quem nós somos para não ter que passar por algumas questões de adversidade nessa vida? Se Deus permitiu que o seu próprio filho fosse entregue no mundo, fosse crucificado, passasse por situações, e nós? O que sobraria de nós? Nós também, como seres humanos, queridos, nós somos sujeitos a passar situações. E escute, é por isso que muitos apostam da fé. É por isso que muitos deixam a fé, porque eles acham de que nunca mais, nem o mal lhe sobrevirá, nenhuma situação mais virá sobre sua vida. Seu emprego estará garantido para sempre. A sua vida será sempre um sucesso. E sucesso não combina com cruz. Cruz fala de luta, de sofrimento, de adversidade. Nós abraçamos a cruz. Não é que abraçamos a cruz que abraçamos plenamente o sofrimento. Se Cristo teve vitória, nós também o teremos. Se Jesus passou pela morte, nós também passaremos. Mas se Ele ressuscitou, nós também com Ele ressuscitaremos. Você pode aplaudir o Senhor? O faça com alegria. A pergunta é: em que errou Jesus por Ele passar por tantas coisas? Em que errou Jesus? Orou pouco? Faltou cumprir os propósitos de Deus na terra? Jesus não errou, queridos. Todos os propósitos que Deus teve para Ele na terra, Ele foi cumprido. Algumas coisas foram necessárias acontecer na sua vida. Já foi profetizado, já estava estabelecido. No que diz sentido a Jesus, algumas coisas na vida dele estavam postas, estavam ali, pré-estabelecidas por Deus. Inclusive adversidades fazia parte disso. Para quê? Para nos ensinar, para ter para nós um modelo e uma orientação. E coisas na nossa vida, elas sobrevêm, queridos, mesmo sobre o justo, para fazer dele mais justo. A Bíblia diz que a nossa vida, minha gente, ela é aprovada como o fogo. Se as nossas obras forem de lenha, forem de palha, de feno, quando forem provadas pelas adversidades, elas queimarão e irão virar pó, para nada servem. Mas se as nossas obras forem preciosas e forem de ouro, e quando é purificado pelo fogo, elas serão mais valiosas ainda, mais preciosas ainda. Às vezes situações vêm na nossa vida para provar o nosso caráter, para provar de fato quem nós somos. Alguém diz: eu estou com você. Aí vem uma situação para provar: está mesmo? Se ele se mantém firme, é um sinal então que a sua palavra foi verdadeira. Se não se manteve, que a sua palavra foi mentirosa, só foi para fazer média. Alguém diz: eu amo Jesus, eu quero Jesus da minha vida, eu o aceito como único e suficiente Salvador, nunca o deixarei. Aí vem a luta para provar se essa afirmação de fato é verdadeira, se de fato ela é genuína. E muitas delas são desaprovadas porque não são, porque as pessoas são muito fogo de palha. Isso é muito de nós seres humanos. Sim, eu quero Jesus, eu amo Deus, eu quero a igreja, eu sou fiel à igreja.
Aí vem situações para provar, é fiel mesmo a essa igreja? É fiel mesmo a esse pastor? É fiel mesmo a esse líder? É fiel mesmo a essa comunidade? É fiel a esse casamento? Vem situações para mostrar. E aí, se em meio à adversidade você se mantém, então você tem palavra. Então o seu discurso foi verdadeiro. Então o seu discurso foi genuíno. Então você foi provado como fogo. Nós somos provados como fogo e fomos tidos como valiosos. As situações de males vêm sobre os bons para mostrar que os bons realmente são bons. E mesmo no meio das mazelas, eles vão continuar sendo pessoas boas. Você pode aplaudir o Senhor, por favor, o faça com alegria. Queridos, tem muitos aspectos que a vida é muito previsível. É muito imprevisível. A vida não escolhe a quem vai afetar. É como um terremoto. Um terremoto vem sobre uma cidade, sobre um país. O terremoto não escolhe só os idosos que estão prestes a... já está lá no pé na cova. Escolhe só os jovens que estão, não é, em plena saúde. Escolhe o recém-nascido lá no hospital. Quando vem um terremoto, escolhe o estudioso, escolhe o bom, afeta o mal, afeta o indouto, o doutor, o inculto, o culto. Um terremoto, quando vem, afeta o rico, afeta o pobre. Isso são obras da própria natureza, que o ser humano não pode evitar. O máximo que ele pode fazer é ficar alerta diante ao terremoto. Mas nós não temos como evitar o terremoto. O máximo que a gente pode fazer hoje já existe mecanismo de que um terremoto tem lá na China e vai atingir aqui o Brasil. Então o governo avisa a população, vai atingir tal cidade, o mais que pode fazer é evacuar a cidade. Mas de alguma forma a cidade vai ser afetada. Pode-se evitar algumas tragédias maiores, mas não vai evitar o terremoto. Se ele está posto, se está pronto para acontecer, ele vai vir, ele vai acontecer. Tem coisas nessa vida, minha gente, que sobre nós, inevitavelmente, elas virão. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu aprendi a estar contente em qualquer ocasião. Na ocasião boa, na ocasião ruim, na alegria, na tristeza, na abundância e na escassez. O apóstolo Paulo transitou entre todas as circunstâncias da vida. Mas o que resta disso? Qual é a lição disso? E no meio a tudo isso, ele aprendeu a estar contente. Ele aprendeu a depender de Deus. Não estar só contente quando tinha. Esse é o problema das pessoas. Só estão felizes quando Deus está dando, quando alguém está dando. Só são amigos quando o amigo banca a janta, banca o almoço. Quando o amigo não tem mais o que bancar, a pessoa desaparece. Esses não são amigos. Deus, na verdade, é esse Deus, queridos, que está olhando para nós, não como nosso inimigo, mas como nosso aliado, que está disposto a estar conosco em todos os momentos, mesmo naquele momento que a gente vacile, mesmo naquele momento que a gente perca em algum instante a nossa esperança, mas logo ela vai voltar, porque Deus está do nosso lado. Você pode aplaudir o Senhor? Ou faça com alegria. Em nome do Senhor. Eu quero convidá-lo para o Salmo 46. E semana que vem eu quero voltar nesse tema e quero me aprofundar melhor com você. Mas eu quero ler com você o Salmo 46. Esse é um dos salmos que particularmente eu gosto muito. Inclusive, eu gosto de orar citando esse salmo. Salmo 46. Vá para a sua Bíblia. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultem e expurgem
e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a tênue manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com essa palavra eu quero orar com vocês. Quero pedir que vocês coloquem em pé. Semana que vem eu volto e eu quero me aprofundar nesse tema. Quero orar com você em nome do Senhor Jesus.